Cumprimentar todos os colegas vereadores, pessoal que se faz presente aí, pessoal dos idosos, a Juliana que está aí também, aí da parte do CRAS aí, e o pessoal da Faculdade 2 que estão aí também, né? O Paulo e o Alfredo, né? Para também fazer a explanação desse projeto 27 que a gente vai votar nessa noite de hoje. Então, quero agradecer a presença de todos que estão presentes, né? E convidar para nós ficarmos de pé para a oração preparatória. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Declaro aberta a sessão de hoje. No expediente do dia, peço à secretária a leitura da ata da sessão anterior. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2020, reuniu-se o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em sua sede, na cidade, em sessão ordinária, com presença dos vereadores Adroaldo Pedro Cogo, Andrei Herculano, Cirineu Bonetti, Ezequiel do Nascimento, Gilmar Carvalho Leão, José Danilo Lux, Valdemiro Antunes Zeferino, ausentes os vereadores Ana Paula Nedel e Clóvis Fernandes. A sessão teve início no horário regimental, presidida pelo vereador Valdemiro Antunes Zeferino, que cumprimentou a todos, convidou para a invocação a Deus com oração ao Divino Espírito Santo e declarou aberta a sessão. No expediente do dia, leitura da ata da sessão anterior. Em discussão, sem manifestos. Em votação, aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do ofício 1386 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado. Leitura do decreto legislativo número 3 de 2020 do presidente da mesa diretora. Dispõe para apreciação as contas do Executivo Municipal exercício de 2019, pelo prazo de 60 dias. Na ordem do dia, sem matéria para deliberação. Nas explicações pessoais dos vereadores inscritos, o vereador Gilmar Carvalho Leão dispensou. O senhor presidente comunicou ao plenário que resolveu sustar a sessão ordinária de 3 de novembro, após o feriado de finados, em virtude de não haver matéria para deliberação. Todos os pronunciamentos deste expediente encontram-se em versão digital. Nada mais havendo, o senhor presidente fez agradecimentos pela presença de todos, convidou para a sessão ordinária no dia 9 de novembro e declarou encerrada a sessão. Plenário, vereador José Lutemberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. Está em discussão a ata. Como nenhum vereador se manifesta, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, sendo que está ausente o vereador Andrei Herculano e o vereador Gilmar Carvalho Leão. Peço à secretária a leitura do ofício 259/2020 do Executivo Municipal. Ofício número 259 de 2020. Senhor Presidente, dirigimos-nos a Vossa Excelência para submeter à apreciação dessa Câmara de Leis o projeto de Lei 27 de 2020, que institui o Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, no âmbito do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências para sua apreciação. Sem mais para o momento, elevamos votos de estima, respeito e consideração.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 4 de novembro de 2020. Peço à secretária a leitura da mensagem do projeto de lei 023/2020 do Executivo Municipal. Mensagem, projeto de lei número 23 de 2020. Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o anexo projeto de lei número 23 de 2020, que dispõe sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, peça orçamentária para exercício financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, da Lei 4.320, de 1964, de 17 de março de 1964, do PPA, Plano Plurianual, número 927, de 2017, de 18/7 de 2017, e atualizado pela Lei número 980, de 2019, de 10/6 de 2019, e da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias número 1023, de 2020, de 14/7 de 2020. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no PPA, Plano Plurianual, para os exercícios de 2018 e 2021. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000. Atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é que submetemos às vossas senhorias a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício financeiro de 2020. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Muito bem, esse projeto estava em pauta, né? O orçamento do ano de 2021, né? Ficará para a próxima sessão, né? Que precisa também ter o parecer das comissões do Legislativo Municipal, então estará em pauta na próxima segunda-feira, na próxima sessão. Peço à secretária a leitura da mensagem do projeto de lei 027/2020 do Executivo Municipal. Mensagem número 27 de 2020, de 29 de outubro de 2020. Tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei número 27 de 2020, que institui o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa no âmbito do município de Nova Esperança de Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências. O programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa tem por finalidade a implantação de medidas que favoreçam e proporcionam envelhecimento ativo, saudável e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas do município de Nova Esperança do Sudoeste. É notório o gradativo aumento do envelhecimento humano nas últimas décadas e as mudanças ocorridas na estrutura etária da sociedade, impondo grandes desafios às políticas públicas e à participação do Estado e da sociedade civil na efetivação do envelhecimento ativo. Nesse sentido, a importância da preparação das cidades e da sociedade para o aumento do número de pessoas idosas é imprescindível, uma vez que no processo do envelhecimento, as mudanças são naturais por consequência do envelhecer e que possivelmente irão interferir na subjetividade das pessoas, motivo pelo qual é fundamental ambientes favoráveis e acessíveis para a promoção da inclusão e bem-estar dos idosos. Ressaltamos que se trata de uma política que leva em consideração uma nova realidade e suas perspectivas futuras na direção de uma população com boa qualidade de vida.
em qualquer das fases da sua vida. Nossos idosos precisam ser respeitados como indivíduos e em suas especificidades, que muitas vezes é vítima de desrespeito, negligência, omissão ou mesmo violência. Com este programa, o município de Nova Esperança do Sudoeste objetiva a conquista de uma cidade para todos, boa de se morar, bem como estimular o envelhecimento ativo e aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem, adaptando suas estruturas e serviços para que as pessoas idosas tenham acessibilidade e possam ser inclusas, independente das diferentes necessidades e graus de capacidade. Concluindo, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação, seja a final de deliberação e aprovada na devida forma regimental. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste do Paraná, em 29 de outubro de 2020. Peço ao secretário a leitura do parecer das comissões do Legislativo Municipal do projeto de lei 027/2020. Parecer projeto de lei número 27 de 2020, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Relatório. A matéria em análise que tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal, visando instituir o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, com a finalidade de implantação de medidas que visem a melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas. A matéria, projeto de lei ordinário, apresenta 16 artigos que norteiam o programa e cria o comitê gestor, e apresenta em seus anexos o plano de ação que aponta os problemas e apresenta metas claras para a solução e objetivos de melhorias na estrutura municipal, visando a pessoa idosa. Parecer. Após a reunião da comissão e análise da matéria, conclui-se que o projeto foi elaborado em atendimento à técnica legislativa. A matéria é legal, pois atende ao estatuto quanto à sua origem e tramitação, e matéria é de interesse público, visa medidas em prol do envelhecimento ativo e saudável dos cidadãos e adequando as estruturas e serviços públicos do município. Voto. Pelo exposto, considerando que a matéria em tela respeita os pressupostos de legalidade, constitucionalidade, regimentalidade e da técnica legislativa, aguardando-se ainda a sua análise e discussão em plenário, em 2 turnos de discussão e votação. Votação simbólica, maioria simples. A presente comissão opina favoravelmente pelo prosseguimento de sua tramitação. Presentes os senhores vereadores Adroaldo Pedro Cogo, Ana Paula Nedel, Andrei Herculano. Muito bem, né? Então hoje nós mudamos um pouquinho, né, nosso expediente aqui para a explanação desse projeto, né? Nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, convido para esclarecimento do projeto de lei 027/2020 a servidora Juliana Nespolo. Então a Juliana pode fazer o uso da palavra, né? Irá fazer a sua apresentação e depois nós teremos aí para a explicação maior do projeto o professor Paulo, né, da faculdade lá de Doizinho, que estão aí juntamente com o Alfredo. Então, com a palavra, Juliana, e depois das explicações nós iremos ler e votar o projeto com todos os vereadores. Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora, ao presidente dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Agradeço, senhor presidente, pelo convite para que hoje possamos explanar sobre o projeto de lei 27 de 2020. Agradeço também a presença dos professores Alfredo e Sérgio,
da UTF-PR Campos e Dois Vizinhos, que foram fundamentais no processo de construção desse projeto. O pensar na pessoa idosa e ter esse olhar para as questões do envelhecimento é muito importante. Estamos vivenciando uma realidade de que as pessoas estão vivendo mais tempo e as famílias estão tendo menos filhos. E isso implica no futuro da humanidade, onde haverão mais idosos do que crianças e jovens. O programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, ele foi desenvolvido em Genebra, na Suíça. E, através da Organização Mundial de Saúde, ele expandiu para vários outros países do mundo todo. No Brasil, o projeto foi apresentado pela primeira vez em junho de 2005, durante o Congresso Mundial de Gerontologia, que foi realizado no Rio de Janeiro. Então, esse programa ele visa incentivar os municípios a implementarem ações para melhorar as condições e qualidade de vida da população idosa. E ele tem alguns objetivos, que é estimular o envelhecimento ativo, aumentar a qualidade de vida das pessoas idosas, adaptar a acessibilidade das estruturas e dos serviços do município, tornar o município um ótimo lugar para se envelhecer saudável e ativo, e promover a inclusão dos idosos na comunidade. Então, o município de Nova Esperança do Sudoeste ele aderiu a esse programa em 31 de julho de 2019. E, após a adesão, muito trabalho vem sido feito, né? Então, já foi feito a elaboração do diagnóstico municipal, e nesse diagnóstico ele apresenta vários dados de vários segmentos do município, econômico, social, populacional, e um desses dados é o número de idosos que hoje residem no município, que somam 877 pessoas, corresponde a 16% da população. Além do diagnóstico, então foi feita a elaboração do plano de ação, que é o documento anexo ao presente projeto de lei, várias reuniões com a equipe regional, com professores, representantes da OMS. Também foi feita a apresentação e aprovação do plano de ação pelo Conselho Municipal do Idoso e também a elaboração do projeto de lei. Então, o plano de ação que consta como anexo no presente projeto, ele está dividido em 8 eixos, que é o transporte e mobilidade urbana, ambiente físico, moradia, participação social, respeito e inclusão social, comunicação e informação, apoio, cuidado e serviço de saúde, oportunidades de aprendizagem. Então, as ações que constam, divididas nesses 8 eixos, eles basearam-se nas propostas da 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que foi realizada em 23 de maio de 2019. E quero frisar que todo esse trabalho ele se deu de forma gradativa. Então, foram várias etapas. E ele também se deu através da equipe municipal e da UTF-PR, onde o município contou com o apoio direto dos professores. Hoje, o município de Nova Esperança do Sudoeste está cadastrado na plataforma da Organização Mundial de Saúde e é reconhecido internacionalmente como Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Então, além do nosso município, outros 8 municípios aqui do Sudoeste também passaram por esse mesmo processo, com o apoio da UTF, mas nós, dentre desses 9 municípios, somos o primeiro a encaminhar o projeto de lei para aprovação. Então, para finalizar, eu quero dizer que esse trabalho ele não termina aqui, mas que depois da instituição do programa, o município assume o compromisso de executar as ações propostas no plano de ação para que realmente Nova Esperança do Sudoeste se torne uma cidade amiga da pessoa idosa.
Muito obrigada. Muito bem, Juliana, pela sua colocação, né? Então, né, para esclarecimento maior dos detalhes e itens desse projeto 027/2020, né? Temos aí o professor Sérgio, né, que então estará fazendo a explanação desse projeto. Com a palavra aí, fique à vontade, professor. Ok, boa noite. Tudo bem? Então, o nosso papel, na verdade, seria detalhar um pouco mais o que foi feito e dizer aqui que foi uma honra trabalhar com a equipe da prefeitura e com a Juliana, né, com a Fernanda, e o objetivo realmente é fazer com que esse município seja cada vez melhor para se morar e para se viver. Quero agradecer aqui ao presidente da Câmara, né, o Valdemiro, pelo momento, e quem sabe isso pode ser um kick-off para outros trabalhos no futuro também. Sobre esse plano do amigo da pessoa idosa, que já foi apresentado aí para os idosos, inclusive estamos aqui, meu nome é Sérgio Luiz Kuhn, sou formado em Administração e Economia, trabalho na UTF, né, e o Alfredo de Gouveia. O Alfredo já foi o nosso diretor lá, e a gente desenvolveu o plano aqui e também lá por 2 vizinhos. Então, ele estava envolvido em dois programas. O que chama a atenção, por exemplo, aqui tem mais ou menos 5.400 idosos, 5.400 habitantes, 877 são idosos. A Juliana falou agora em 16%, mas esse percentual vai aumentar, porque a gente vive mais e os filhos são cada vez menos, proporcionalmente. Então, se for olhar, por exemplo, aqui, tem 7 bairros, tem 18 comunidades rurais, tem mais ou menos 5.400 habitantes, e aqui tem uma predominância de homens, 2.700 homens e 2.500 mulheres, mais ou menos. Só que, então, a população que é do campo também vem para a cidade, ou que ela vive nas comunidades, que também teria que ter um espaço melhor para uma convivência. No final, fora todo esse diagnóstico, a gente tem aí o plano de ação. A Juliana falou aí nos 8 eixos, nas 8 dimensões. Então, por exemplo, no primeiro, que é transporte e mobilidade, o que foi colocado no plano? As sugestões do município, né, que, na verdade, estava envolvida a equipe de desenvolvimento, mais os secretários, mais o que vocês acabaram definindo lá na Conferência dos Idosos. Mas, por exemplo, ter pista de caminhada, ter acesso às calçadas de forma assim, com mais segurança, ter uma padronização nas calçadas, ter bancos onde se sentar, né, seja nas praças ou em mais locais, ter banheiro público, né, que a gente às vezes se apura e não sabe para onde vai, né, que também, no final, esse espaço vai ser para todos, não é só para o idoso, é para a criança, é para quem mora e vive aqui e tem a necessidade. Num outro item, por exemplo, no ambiente, já no ambiente físico, a acessibilidade a prédios públicos, né? Você, por exemplo, fora você está andando de cadeira de roda, também ter corrimão, né? Ter acesso mais fácil ao comércio, né? Tanto para entrar como para sair, assim como ter um centro de convivência dos idosos também sendo mais utilizado, para que as pessoas tenham assim motivação para sair de casa e se encontrar e se reunir e tornar a vida mais prazerosa. No terceiro eixo é de moradia. Então tem previsto aí, por exemplo, 3% das residências ou casas que vão ser construídas que sejam para as famílias de baixa renda, de idosos, né? Às vezes podia aumentar esse percentual. No quarto eixo, a participação social, por exemplo, ter atividades assim de esporte, de lazer, de cultura, de recreação, né, com ações que os idosos se sintam também acolhidos e vivam de forma mais prazerosa essa terceira idade. Depois, no outro eixo,
de inclusão social, por exemplo, a valorização dos idosos pode ser feita, por exemplo, nas escolas, com as crianças, o atendimento prioritário. A gente sabe que não só para o idoso, mas também é para a mulher grávida, né, a mãe que tem a criança no colo. Já tem vários, mas é também um espaço previsto para o atendimento prioritário. Na comunicação e na informação, que é um outro eixo, a inclusão digital. Por exemplo, os idosos aprenderem a operar o Facebook, o WhatsApp. Nós temos cursos aí de professores da UTF que fazem isso nas comunidades, né? É um momento até prazeroso, mas no final você se sentir presente. Assim como o próprio emprego, né? Se você olhar a terceira idade, também gostaria de sentir uma ocupação, você se sentir importante, e às vezes com uma qualificação. Da mesma forma, por exemplo, no serviço de saúde, que é outro eixo, esses treinamentos ou esses cuidados de como cuidar do idoso. Vamos dizer assim, essa atividade, cuidar, vai ser uma que vai crescer futuramente. Se você olhar para os países da Europa, os países que têm uma população mais idosa, tem muitos. E à medida que as famílias têm também menos filhos, nós vamos ter o quê? 1 a 2 pessoas por residência, às vezes morando sozinho. A gente já tem que pensar, por exemplo, os alunos, até em solução. Por exemplo, que você tem alguma coisa na mão que você chama um 0800, a pessoa já é idosa, mora sozinho e vai recorrer a alguém, né? Então, sistemas informatizados em centrais para alguém ir lá socorrer um idoso, ou então um serviço básico. Assim também existem os outros serviços de saúde, por exemplo, ao DSTC, né, ter uma rede de saúde, ou ao estresse. Um outro módulo é oportunidade de aprendizagem, então, com qualificação, oficinas, ou para analfabetos também, para reduzir. A gente percebe, isso é comum, né? Quem são os analfabetos dos municípios? São os idosos. Você vai olhar de 40, 50, 60, 70 anos, mas tem gente que quer aprender, né? E o aprender independe da idade. Então, ter assim, programas nesse sentido também. Assim como se conhecer os programas. Conhecer, por exemplo, os programas do CRAS, do BPC, e assim tem muitos. Nós mesmos aplicamos um questionário lá em Dois Vizinhos, e nós ouvimos bastante, só que nós não podemos usar. Mas isso vai ser feito aqui também depois, né? Então, nós percebemos que os idosos não conhecem quase que os programas. E se a gente olhar, eu falo por mim, eu também já sou idoso, tenho 61 anos. Às vezes dá a impressão que o Estado é um pai ou é uma mãe, de tanto programa que tem. Mas as pessoas que responderam, uma grande parte não conhecem os programas. E é um direito, é lei. Então, o envelhecer, por exemplo, é uma dádiva. Ter uma vida ativa, inclusiva, é importante, é necessário. Todo mundo vai chegar lá um dia. Claro, tem os que vão mais cedo, mas a gente espera, né, chegar aos 70, 80, 90 anos. Tem os que passam de 100. Meu avô morreu com 101 anos, né? Então, em Dois Vizinhos, a gente fez pesquisa nas comunidades rurais, nós temos 2 homens que passaram de 100 anos, né, de quase 1000 famílias que nós pesquisamos. A gente sabe, quem está na terceira idade, a maioria são as mulheres. Os homens são mais aventureiros, eles vão primeiro. As mulheres vão ficando, mas eu descobri que em Dois Vizinhos, os mais velhos de 100 são homens, né, que passaram os 100 anos. Então, eu queria, claro, assim, estou descontraindo um pouco, para dizer que, por exemplo, que Nova Esperança tem que ser um município bom para se morar e para se viver, né? E essas condições que a gente está falando não são só para os idosos, são para todos, quem mora aqui. E não é só pensando em estrutura física no aspecto econômico. Tem muita coisa que dá para fazer sem dinheiro ou com pouco dinheiro.
E assim, dizer que nós temos que fazer com que Nova Esperança do Sudoeste seja bom para se morar, para se viver, que seja hoje melhor do que foi ontem, e seja amanhã melhor do que foi hoje. E quem está na gestão tem que proporcionar isso, e as pessoas têm que ter um sentimento de pertencimento. Que nem antes a vereadora estava falando assim, a gente gostaria que os filhos ficassem conosco, né? Que no final a sucessão familiar rural acontecesse, porque normalmente quem vai embora, né, foi nossa conversa de antes, são os jovens, vai sobrando em casa quem? O pai, a mãe, e vão envelhecendo, e os filhos percebem que os pais às vezes têm uma condição de renda não muito favorável, né? Às vezes querem que os pais vendam a terra e vão para a cidade também. E a gente não gostaria que isso acontecesse. Então, tornar, por exemplo, a cidade, o município bom para se morar e para se viver é para todos. E daí ele cria força de atração. Porque senão o que vai acontecer que nós falamos antes? Nova Esperança vai ser um município bom para se morar e para se viver dos idosos. Porque os jovens, foram atrás de perspectiva de trabalho, de emprego, de renda, né? E a gente não quer isso. A gente quer que o município seja bom. Mas, à medida que isso acontece, de uma cidade planejada, uma cidade inclusiva, uma cidade com atividades, né, vai tornar o município realmente engrandecedor. É o que a gente quer, pelo que foi feito, foi o nosso trabalho, e que, dizer assim, é uma coisa nova no Brasil, né? Nós aqui no Sudoeste somos praticamente pioneiros nesse programa, o Paraná inteiro vai ter que fazer esses programas. Santa Catarina tem 3 municípios, Rio Grande do Sul acho que tem 11, mas o Brasil inteiro tem que avançar nesse programa do amigo da pessoa idosa. Então, os parabéns, e mais uma coisa, nós vamos contar aqui, né? Dos 9 trabalhos que foram escritos, os 2 melhores, um foi daqui, né? Foi o de Nova Esperança do Iguaçu, do Sudoeste, e o outro foi Santo Antônio do Sudoeste. Foram os melhores trabalhos de projeto escrito, que se você pegar para olhar, aí são mais de 60 páginas, né? Mas foi feito com quê? Com base no que a população que mora aqui acha que é possível fazer. Mas daqui a um tempo vai ser aplicado um questionário, nós vamos descobrir o que mais precisa ser ajustado, complementado, e vai ser depois feito. Sendo que a grande maioria dos municípios do Brasil não fez nada ainda disso aí, com base no que a Organização Mundial da Saúde quer, focado nas pessoas idosas, que são acima de 60 anos de idade. Então, tá bom, agradeço. Se alguém tiver dúvida, fique à vontade. Né? A gente está realmente aqui para valorizar o momento, que nem a Juliana falou agora há pouco, né? É o primeiro município que está fazendo como lei. 2 vizinhos precisam fazer isso ainda, né? E assim os outros municípios. Então, aqui mais um exemplo de protagonismo, né? Então, os parabéns aí, né, à equipe da prefeitura que está envolvido nesse trabalho, que a gente tem contato com a Juliana e com a Fernanda, e o prefeito, também tivemos reunião com ele, né, com o prefeito, com o Jair Stange, né, uma vez passada que nós chegamos aqui, e parabéns para vocês pelo que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo exemplo, estão sendo modelo, e a partir desses aí vão ser feitos muitos. O Brasil tem 5.600 municípios, e tem muito pouco feito até agora. E o sudoeste do Paraná é um exemplo para o Paraná. Então, dizer que vocês também estão de parabéns, uma atitude protagonista, construindo um belo trabalho, e que vai criar muito mais sentimento de pertencimento da população à medida que quem está à frente, né, vai proporcionando e vai sendo referência aos demais. Ok? É isso, muito obrigado. Né? Tá bom? Muito bem, Sérgio, né, pela sua colocação e explicação desse projeto. A gente já agradece pela vinda lá de 2 vizinhos, né? O Sérgio e o Alfredo, que estão aí, né? Os agradecimentos dessa Casa de Lei, né?
E vamos então seguir adiante com a nossa sessão de hoje. Passamos então à ordem do dia. Peço à secretária a leitura do projeto de lei 027/2020 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 27 de 2020. Súmula. Institui o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa no âmbito do município de Nova Esperança do Sudoeste e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Jair Stang, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Nova Esperança do Sudoeste o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que visa a implantação de medidas em prol do envelhecimento ativo, saudável e da melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Parágrafo único. As medidas mencionadas no caput têm por finalidade adequar as estruturas e os serviços públicos de Nova Esperança do Sudoeste, de modo que o município proporcione um envelhecimento ativo aos seus habitantes, na garantia de saúde, participação, respeito, inclusão social e segurança à população idosa. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: inciso 1º, pessoa idosa, a pessoa maior de 60 anos de idade. Inciso 2º, envelhecimento ativo, o processo de melhoria das condições de saúde, da participação e da segurança, de modo a melhorar a qualidade de vida durante o envelhecimento. Inciso 3º, o envelhecimento saudável, o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar da pessoa idosa. Inciso 4º, envelhecimento cidadão, aquele que há o exercício de direitos civis, políticos e sociais. Inciso 5. Envelhecimento sustentável, o que garante o bem-estar da pessoa idosa quanto a direitos, renda, saúde, atividades, respeito. Inciso 6. A comunidade e cidade amiga da pessoa idosa, pessoas idosas, aquela que estimula todas as formas de envelhecimento ativo ao propiciar oportunidades para a melhoria da saúde, da participação e da segurança, de forma a incrementar a qualidade de vida durante o envelhecimento. Artigo 3º. São objetivos do programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa do município de Nova Esperança do Sudoeste. Inciso 1º. O fomento a políticas públicas, programas, ações, serviços e benefícios que promovam o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável. Inciso 2º. A contribuição para a efetivação de políticas públicas, programas, ações, benefícios e serviços destinados à população idosa, principalmente a mais vulnerável. Inciso 3º. O fortalecimento do Conselho Municipal do Idoso. Inciso 4º. A promoção da articulação governamental e não governamental para a integração das políticas setoriais. Inciso 5. O planejamento e a implementação de estudos, pesquisas e publicações sobre a situação social das pessoas idosas. Inciso 6. A execução do plano de ação construindo para a pessoa idosa. Inciso 7. A estimulação de secretarias, departamentos, instituições e órgãos públicos governamentais e não governamentais a desenvolverem ações, programas e projetos voltados à pessoa idosa e ao processo do envelhecimento. Inciso 8º. O fortalecimento dos serviços públicos destinados à pessoa idosa no âmbito das políticas de saúde, assistência social, desenvolvimento urbano, transporte, direitos humanos, educação, segurança e comunicação. Artigo 4º. Para a consecução do programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, o município deverá possuir na política municipal do idoso e apresentar plano de ação aprovada pelo Conselho Municipal do Idoso, que contemple melhores condições para as pessoas idosas nos seguintes eixos dimensões:
Inciso 1º, acessibilidade a prédios públicos e espaços abertos. Inciso 2º, transporte e mobilidade urbana. Inciso 3º, moradia. 4º, participação social. 5º, respeito à inclusão social. 6º, comunicação e informação. 7º, apoio comunitário. Apoio comunitário, cuidado e serviços de saúde. 8º, oportunidades de aprendizagem e emprego. Parágrafo único. O plano de ação do programa instituído por esta lei deverá pautar-se no que couber, pelas regras instituídas pela Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003. Artigo 5º. Compete ao município de Nova Esperança do Sudoeste, inciso 1º, inserir e monitorar a implementação e a execução das ações previstas nessa lei. Inciso 2º, indicar os servidores públicos que compõem o comitê gestor do programa Amigo da Pessoa Idosa. Inciso 3º, executar e delegar a execução das ações do Plano de Ação Municipal da Pessoa Idosa às secretarias, autarquias ou fundações, empresas públicas, entre outras que o município julgue conveniente, conforme plano de ação em anexo. Inciso 4º, apoiar e manter o Conselho Municipal do Idoso. Inciso 5º, criar e apoiar políticas públicas, programas, ações, serviços ou benefícios que promovam o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável da população idosa. E, inciso 6º, realizar a gestão do programa Amigo da Pessoa Idosa, conforme termo de adesão desta iniciativa. Artigo 6º. Poderão ser firmadas parcerias com órgãos e entidades públicas ou privadas para a implementação do programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, no município de Nova Esperança do Sudoeste. Artigo 7º. As ações do programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, no município de Nova Esperança do Sudoeste, devem ser executadas de forma descentralizada e integrada por meio de serviços governamentais e não governamentais, através de ações intersetoriais e de controle social. Parágrafo único. O programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa será implementado a partir da articulação entre as políticas de assistência social, de saúde, direitos humanos, de segurança pública, de educação, de trabalho, de cultura e esporte, e entre outras. Artigo 8º. Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, composto por representantes, titular e suplente, conforme expresso abaixo. Inciso 1º. Departamento Municipal de Saúde. Inciso 2º. Departamento Municipal de Assistência Social. Inciso 3º. Departamento Municipal de Educação. Inciso 4º. Secretaria de Administração. Inciso 5º. Departamento de Viação, Obras, Serviços Urbanos. Inciso 6º. Divisão de Obras e Engenharia. Inciso 7º. Departamento de Agropecuária. Inciso 8º. Conselho Municipal do Idoso. Inciso 9º. Associação ou Grupo de Idosos. Inciso 10º. Universidades e Institutos Acadêmicos. Inciso 11º. Associação Comercial e Empresarial. Inciso 12º. Outros que o município e o Conselho Municipal do Idoso julgarem adequados. Parágrafo único. Fica o Departamento Municipal de Assistência Social responsável pela coordenação deste comitê, objeto deste artigo. Artigo 9º. Compete ao Comitê Gestor do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, inciso 1º, acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa e propor medidas para o seu aperfeiçoamento. 2º, disponibilizar
dados e informações sobre o andamento das ações, programas e projetos voltados à pessoa idosa e ao processo de envelhecimento, apresentando-os semestralmente ao Conselho Municipal do Idoso e em reunião ordinária. Inciso 3º. Auxiliar as secretarias, órgãos governamentais e não governamentais na implementação das políticas públicas, dos programas, das ações e dos serviços voltados à pessoa idosa. E, inciso 4º, fomentar políticas públicas para a promoção do envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável da população idosa do município de Nova Esperança do Sudoeste. Parágrafo 1º. As deliberações do Comitê Gestor serão adotadas por votação, sendo considerada a proposta que obtiver a maioria dos votos e publicadas no Diário Oficial Local. Parágrafo 2º. A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Parágrafo 3º. O apoio administrativo para o funcionamento do Comitê Gestor será prestado pela administração municipal através da Secretaria de Administração. Parágrafo 4º. Cada órgão que compõe o Comitê Gestor apresentará, no âmbito de sua competência, proposta de formulação, implementação e monitoramento das ações propostas no Plano de Ação Municipal da Pessoa Idosa. Artigo 10º. As informações relativas à execução das ações do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa serão compiladas, divulgadas e publicadas com vistas à garantia do princípio da transparência e do controle social. Artigo 11. Os recursos financeiros para execução dos serviços, ações, programas e projetos desta lei poderão ser através de: inciso 1º, repasse dos Conselhos Nacional e Estadual do Idoso; inciso 2º, transferências do município; inciso 3º, dotações orçamentárias; inciso 4º, doações de entidades de pessoa física e jurídica e doações de iniciativa privada; inciso 5º, doações de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais, voltadas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa. Inciso 6º, contribuições voluntárias e outros. Parágrafo único. Os recursos financeiros alocados no Fundo Municipal do Idoso serão executados preferencialmente nas ações previstas no Plano de Ação Municipal do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Artigo 12. O Plano de Ação constante no anexo único passa a ser parte integrante da presente lei. Artigo 13. Fica ratificado o Plano de Ação Municipal para a População Idosa, anexo único desta lei, aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso, conforme Resolução número 1 de 2020, de 26 de outubro de 2020. Artigo 14. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a expedir regulamentação necessária ao fiel cumprimento da presente lei, através de decreto, se necessário for. Artigo 15. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual. Artigo 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 29 de outubro de 2020. Muito bem, né? Então, está em discussão esse projeto para todos os vereadores em primeiro turno de votação. Está em discussão o projeto. Boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores,
como é que eu posso dizer, ao grupo que trabalhou e que fez esse projeto, né, bem importante. E parabéns, Juliana, é um projeto de lei, né? Eu sei o quanto você trabalhou em cima disso, eu sei o quanto você se dedica a essas causas, e a gente tem o prazer de receber esse projeto seu aqui, né? E ver o quanto nós podemos avançar. Na verdade, você fez um diagnóstico para nós, né, dos problemas que a gente tem no município, e que a gente precisa resolver o quanto antes, porque nós temos, como você falou, 16% da população é idoso. E tende a aumentar, como disse o professor, né, tende a aumentar. E a gente precisa melhorar muito. Tem esses 8 eixos, se eu não me engano, que você colocou, são muito importantes. E quando a gente fala, quando você for lá ler os eixos que você fala sobre os bancos da praça, a gente se dá conta que a gente não tem nenhum, né? A gente se dá conta que as nossas calçadas precisam ser melhores, ser projetadas, né? E o bom disso tudo é que nós somos um município que está caminhando, que é um município novo e que a gente pode melhorar. Que a gente tem o poder público sempre está atrás de recursos. Então, a gente sempre tem que, quando for planejar nossas ações, a gente ter esse olhar voltado à pessoa idosa, o que é tão importante. Quando a gente a gente comentou antes lá, a questão do idoso no nosso município, ele é muito ativo. Muito ativo. E ele sabe dos seus, daquilo que ele tem, dos seus direitos. A gente, claro que precisa, talvez, aumentar, divulgar mais, para que ele seja mais ativo ainda. E a gente sabe o quanto nós precisamos melhorar em muitas coisas, que eles reclamam bastante. Eu vejo lá na área da saúde, que é onde a gente trabalha, o quanto ele pede para ter as suas prioridades, e eles exigem. A gente, às vezes, se vê de mãos atadas porque tem tantas prioridades, né? Nós temos adolescente, criança, gestante, que tem prioridades também. Então, a gente se vê de mãos atadas. Mas, assim, o bom é que o nosso município tem esse olhar, né? Na cultura, aquilo que eu sempre friso, uma coisa que eu te falei também o outro dia, a cultura, a gente precisa melhorar esse acesso à cultura, mas você já colocou isso no plano, que, parabéns. Tem só uma questão que a gente vai lendo e relendo, que eu trouxe, de questão do curso de cuidador. A Cleusa está aqui, e a gente oferece, se eu não me engano, a gente ofereceu, e nem sempre é preenchido essas vagas de cuidador. E outra coisa, além de ter o curso de cuidador, a gente precisa fortalecer esse cuidador. Porque cuidar da pessoa idosa não é fácil. E, às vezes, tem os maus tratos com a pessoa idosa porque o cuidador está cansado. A família, talvez, não está tendo esse olhar que deveria ter. Então, assim, primeiramente, parabéns ao trabalho, parabéns às explicações, e dizer que tem todo o meu apoio, sim, sabe? Devolvo a palavra ao senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Muito boa noite. Também queria dizer que achei muito interessante o programa, muito bom. Uma das fases que eu achei interessante é juntar o agricultor, que é de idade também, que geralmente ele fica mais excluído do que os da cidade, né? E eu acho que eles deveriam ter a mesma participação. Eu vejo também na cidade maior a cidade mais adequada para receber o aposentado, o cadeirante, a pessoa com dificuldade, né, de locomoção. Mas a cidade nossa é pequena, mas ela precisa disso também. Ela precisa estar adequada para isso. Tem menos, mas tem também. E tem o mesmo direito, né? Então, todas essas questões que foi levantada, é muito importante. Foi aberta uma porta, uma janela para isso, e devemos trabalhar em cima disso para valorizar. Logo, eu estou em meia idade, mas logo a gente está aí também chegando. Então, eu acho muito importante
quando a gente encontra uma pessoa de idade, você cumprimentar a pessoa. A autoestima dela sobe lá em cima. Você chamar pelo nome, ou só dar um bom dia, não precisa mais que isso. A pessoa já muda, a pessoa se sente valorizada. E eu acho que a pessoa de idade, que tem uma experiência imensa, uma vida toda de experiência, ela deve ser muito valorizada. Porque eu vejo bastante pessoas de idade que chegam numa idade e elas são meio excluídas. Elas têm uma profissão e, de repente, se aposenta ou larga da profissão, já ela fica mais excluída, mais de lado. E ela sente muito isso. Eu já vi relatos de pessoas que, quando eu estava no comércio, quando eu era comerciante ou tinha a minha profissão, o pessoal me, assim, dava mais atenção. E hoje eu me sinto um zero à esquerda. Então, eu penso que tem que valorizar o idoso pelo que ele foi, pelo papel que ele foi e pelo que ele é. A gente não pode, nós estamos criando uma juventude hoje bem difícil. Eu já chamo de bem difícil, por não valorizar a pessoa da idade. E quando você passa de 30 para frente, ou de 40 para frente, você começa a se tocar e pensar que logo você vai ser também, né? Então, eu acho um projeto bom, tem que trabalhar em cima e valorizar. Está só começando, mas tem que trabalhar em cima e valorizar. Eu acho que é em todo o Brasil, não é? No nosso município, no nosso estado. Devolvo a palavra, presidente. Continua em discussão o projeto. Boa noite, senhor presidente e aos demais vereadores. Boa noite ao povo aqui presente na nossa Câmara. Agradecer ao pessoal que fizeram o projeto ali, a Juliana, a Fernanda, se empenharam bastante. Eu vejo comentário já faz tempo, né? O professor Alfredo e o Sérgio, pela explicação muito bem dada aqui para nós. Pegamos o projeto hoje na mão, então não tivemos tempo de estudar, mas o senhor deixou bem esclarecido para nós aqui. E, com certeza, né, isso vai fortalecer nossa pessoa idosa aqui no nosso município. Vejo bastante coisa, né, tem, que nem o Adroaldo falou, calçadas, mas as calçadas novas, as nossas calçadas novas que estão sendo feitas já vêm sendo adequadas para o nosso idoso. Isso já vem, acho que nesse projeto aqui, seguindo o projeto já com certeza da Juliana, do CRAS ali, né? E eu acredito que futuramente nós vamos estar nessa idade, e eu já não demoro muito, mais 12 anos, já estou nos 60 também, então já vou usar, se Deus quiser, vou estar usando todos esses benefícios que está aqui para a pessoa idosa, e vamos tentar melhorar cada vez mais o nosso município. É para isso que estamos aqui, trabalhar para o povo e para a nossa pessoa idosa, geralmente, que vem de encontro a nós, que nem diz o professor, quem chega na idade de uma pessoa idosa aí é um privilégio, né? Todo mundo vai chegar a 80, 90, 100 anos. Isso aí é um privilégio para poucos. Sou favorável, sim, senhor presidente, devolvo a palavra. Continua em discussão o projeto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que se faz presente aí. Parabéns para a Juliana, Fernanda, né? Os professores aí. Sem dúvida é um projeto muito importante, né? Que loguinho nós vamos ser beneficiados com ele, né? Se Deus quiser, a gente espera que desfrute desse projeto e que possa, por muitos anos, ser beneficiado com ele. Agradecer a presença de todos, né? Tem aqui o Sebastião Fagundes, que acho que é o presidente dos nossos idosos aqui do município, né? Parabéns para vocês. Aí a vereadora Ana já falou, os outros vereadores já falaram tudo, não vamos estar repetindo tudo a mesma coisa, mas só dizer que a gente é favorável e que tiver do nosso alcance, que precisar de nós, pode contar com nós. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal participando da nossa sessão aí, agradecer a presença de todos. Confesso que a gente, né, estando participando do pleito eleitoral, a gente não pôde participar, né, Juliana? E tive acesso ao projeto hoje, nessa criação do programa de cidade amiga da pessoa idosa. Então, o pouco que eu li aqui, eu me ative mais um pouco ao plano de ação que foi discutido, né? Então, fiz uma leitura, assim, meia rápida, e duas coisas me chamaram a atenção. Onde se trata da questão do transporte,
que, se eu não me engano, tem 2 anos aí para atingir 100%. Então, assim, só para a gente dar uma analisada, né? Lógico, jamais seria contra um projeto desse tamanho, né? Porque a gente sabe que todo o transporte realizado pelo município, a responsabilidade e as consequências são do município. Mas bem estudado, né? Bem elaborado, não tem o porquê não dar certo. Outra coisa aqui também, no eixo de moradia, que se tratou sobre o assunto de pessoas, de idosos maltratados dentro da família. Eu lembro quando a gente discutiu alguma coisa sobre criança e adolescente, na época a gente também colocou naquele plano de trabalho, no plano de ação, um trabalho com essas famílias, de orientação, né? E que muitas vezes o idoso, a gente que conversa com muita gente, ele tem um apego àquele local dele. E às vezes um trabalho com essas pessoas com filhos, que tem um contato com ele, né? Um trabalho de uma opinião minha, né? De repente você consegue resolver um problema dessas pessoas que sofrem maltratos. Também uma sugestão, né? Que eu não vou lembrar o município que eu andei lendo, onde o idoso participa junto com as escolas, junto com os programas de contraturnos, enfim, toda aquela programação, que se chama o Conto de História. Porque o idoso é uma biblioteca, né? Em termos de conhecimento, de vivência, e é onde ele transmite para os nossos jovens, para as nossas crianças, muito conhecimento, né? A gente, às vezes, se encontra nessas andanças, pessoas de idade, que eles começam a contar a história do nosso município, a história, e chama muita atenção, né? E também só uma sugestão, né, de também manter esse idoso ativo, né? Que um idoso ativo que trabalha a sua mente, com certeza a qualidade de vida dele é muito melhor. Essas são só sugestões, né? Questão aí, né, também de pista de caminhada, calçadas, de toda essa estrutura para o nosso idoso, eu acho que ela é mais do que justificada, né? A gente sabe, né? Temos que ser bem realista, né? Com o decorrer do tempo, vai aparecendo algumas dificuldades de locomoção, de você ter acesso em alguns locais. E nada mais justo do que você dar essa oportunidade, dar essa facilidade para quem tanto contribuiu, né? Então, assim, como eu falei, assim, vou ser favorável ao projeto, sim, e sempre quando existe um projeto desse, é o importante, mais importante de tudo, né, Juliana? A ação, de você realizar a ação daquelas metas e dentro do prazo, né? Então, assim, é um projeto, a gente vai relê-lo de novo, né, na sua íntegra, mas muito bem elaborado, né, que vai trazer uma qualidade de vida para os nossos, eu digo assim, da melhor idade, né? A gente chama às vezes idosos, mas são da melhor idade. Então, assim, eu acho que é mais do que justo de nós fazer o melhor possível, de dar a melhor qualidade possível para essas pessoas que tanto contribuíram com o município, né, ou com a sociedade. Eu vou falar e dizer que sou favorável, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Falo também do projeto e dou aqui meu boa noite aos presentes. Bem elaborado, obviamente, a Fernanda, a Juliana, os professores aqui. Na verdade, é um projeto deve ser baseado em fatos reais, né? E, com certeza, muitos municípios, mesmo sem o papel na mão, sem o projeto na mão, sem esta lei na mão, muitas dessas coisas são realidades e devam ser. Óbvio que, como falaram aqui os demais vereadores, como seremos contra, um projeto, né? Projeto excelente. Tudo isso é verdade, né? O nosso povo, os nossos idosos, futuros idosos, devem ter, sim, este respeito, serem respeitados. E
que seja seguido isso aí nas próximas administrações. Então, aqui vira lei, e aí os próximos vereadores dos próximos mandatos, analisando essas datas, então esse projeto deve ser um projeto que deve ser guardado, repassado, né, vereador Clóvis, de vereador para vereador, e analisado essas datas que aqui, e que sejam cobradas, porque muitas coisas, às vezes, ficam no papel. Então, é uma responsabilidade que nós estamos assumindo ou passando para os próximos vereadores, né, das próximas gestões. Então, ela virará, ela será lei a partir de então, e se nós não formos mais, se não fizermos mais parte do legislativo aí no futuro, nós, cidadãos comuns, que seremos então, nós podemos trazer isso aqui que estará guardado na nossa casa e cobrar dos legisladores que aqui estiverem, data por data, essa data que já venceu e não está sendo realidade para o nosso momento, né? Então, assim, nós estamos arrumando uma dorzinha de cabeça para os futuros gestores, digo uma dorzinha de cabeça no sentido benéfico, no sentido de benefício para o nosso povo. Então, assim, vira lei, né? É muito bonito, mas tem coisas que são bonitas, mas que custam alguma coisa, né? Não deve ser feito? Devem sim, porque são tudo coisas óbvias, como disse, muitos municípios, mesmo não tendo, e algumas coisas o nosso agrega já, muitas falta, mas muitos municípios, com certeza, mesmo não tendo no papel, seguem já, e os senhores com certeza são prova disso, e estarão então agregando aí nas suas leis municipais projeto como este, né? Então, devolvo a palavra dizendo que, logicamente, que eu sou favorável a este projeto. Muito bem, né? Todos os vereadores já deram as suas colocações, né? Não vou me alongar, vou fazer a minha explanação no final, né, desse projeto, né? Como um projeto em primeiro turno de votação, ainda há alguma dúvida de alguns vereadores, então estude durante essa semana e na próxima segunda-feira a gente faz o encerramento e o fechamento da votação desse projeto. Então eu coloco em regime de votação o projeto de lei 027 do Executivo Municipal em primeiro turno de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes em primeiro turno de votação. Então, era esse os trabalhos da ordem do dia, né, da nossa sessão de hoje. Passamos às explicações pessoais dos vereadores. Pedir aos vereadores que não demorem muito, né, para não atrasar muito a sessão. Com a palavra a vereadora Ana Paula Nedel. Dispensa. Com a palavra o vereador Adroaldo Pedro Coco. Dispensa a palavra. Com a palavra o vereador e vice-presidente Clóvis Fernandes. Dispensa, presidente. Muito bem, era esse os vereadores inscritos, né? Então, estão todos também com pressa, período eleitoral aí, né? Tem que trabalhar, né? Tem que seguir adiante, porque é só mais uma semana, né? Tem que conquistar os votos ainda, senão não é fácil. Mas quero só fazer, então, um encerramento dessa sessão, né? Em primeiro lugar, aí, agradecer a explanação aí da Juliana, que fez aí, né? Principalmente a parte municipal, aí, juntamente com a Fernanda, que está aí também, né? A parte de trabalho desse projeto, que já foi feito a explanação lá no centro de eventos, né, juntamente com principalmente uma boa parte dos idosos, né, que participaram, onde a gente teve presente também nessa explanação. Outros demais vereadores não podiam também estar presentes por ser período eleitoral, né, então até naquele dia eu achava que não chegaria ainda
tão logo esse projeto para votação nessa Casa de Lei, né? Mas já está aí, né? Então a gente parabeniza a ação aí tão rapidamente para a gente sancionar isso e botar em prática, né? Para o próximo ano aí, com certeza. Agradecer aí principalmente a presença aí do professor, né? Que está aí presente, o Sérgio e o Alfredo, né? Que está aí, que representa a UTF, né? Do Izinho, pela sua colocação, pela vinda de lá aqui, né? Fazer essa explanação aí à população. Eu quero, né, também só dizer que é um projeto que gera alguma dúvida, vai gerar um custo para o município, mas realmente vale a pena, e isso realmente deverá um dos maiores investimentos no nosso município com a população. Principalmente isso que vem, no meu pensamento, ajudar muito também, até na área de saúde do nosso município. Está aí o secretário de saúde, o Denis, né? A enfermeira Cleusa, que também está presente aí, a vereadora Ana, que também faz parte da saúde, que a gente sabe que a pessoa contente, a pessoa animada, a pessoa tendo o que se passar o tempo, dificilmente vai entrar numa depressão, num mal do Alzheimer, numa doença assim, né, permanente e muito difícil de ser curada. Então a gente acredita muito que vai ter um custo, como o Cláudio tem a dúvida aí também do transporte escolar, do transporte aí para os idosos, mas com certeza vamos criar isso, vamos achar um jeito, por causa de um possível acidente nesse transporte, quem vai arcar com essa ação aí, né? Então é uma coisa que deve ser estudada aí, né? Ter um seguro nesse ônibus municipal que vai fazer esse transporte, né? Mas com certeza isso dificilmente vai acontecer, né? Por exemplo, se eu não me engano, aí há 30 e poucos anos atrás aconteceu um acidente aqui no Urugamela, morreu 80 pessoas num ônibus, né? Então nem era município ainda, Nova Esperança, pertencia à Esmarc, mas são fatos históricos, né? E tem que ter tudo esse cuidado, né? Mas com certeza vão achar esse jeito, sim. Eu, principalmente como vereador, gestor dessa Casa de Lei, né? Estou aí há 20 anos, realmente sempre olhei com bons olhos, principalmente para a área idosa. Prova disso, fizemos aí, juntamente com os vereadores aí, ainda esse ano, uma moção de aplauso aí, para 7 pessoas idosas, que foram os fundadores, os criadores do município de Nova Esperança, para nós obter o nosso município de Nova Esperança aqui, que estamos aí agora há 28 anos, fazendo esse ano, né? Então essas pessoas foram homenageadas nessa Casa de Lei aí, e a gente viu a alegria deles de ser realmente reconhecido. Como a gente falou naquela sessão, como muito mais pessoas ainda poderão receber essa moção de aplauso, ser lembrado, porque eles foram os desbravadores dessa região, e se não fosse eles, nós não teríamos o município de Nova Esperança. E a gente tem que lembrar, principalmente dos fundadores, dos heróis, dos criadores, enquanto são vivos, principalmente. E daí eles reconhecem. Por exemplo, nós fizemos essa explanação aí no início do ano, uma pessoa dessas que recebeu a moção de aplauso já faleceu e já viajou também, né, que é o seu Paulo Machado, né? Então, se não tivesse feito, essa pessoa era vice-prefeito Inés Marques, naquela época que se criou o município, ajudou muito a criar esse município, né? Então, a gente lembrou dele também. E os demais estão aí, né, com certeza, e vão trazer muita alegria para esse município. Quero agradecer aí também aí que está aí o Bastião Fagundes aí participando da nossa sessão, né, que é o presidente dos idosos do nosso município, né? Seu Bastião aí que tem o comando com
com os velhinhos, não é fácil, né, seu Bastião? E o seu Agenor, que está aí também, que faz parte da diretoria, né? Porque os idosos são bem mais sabidos do que nós, né? Então, eles já conviveram muito mais, né? Mas, com certeza, são os alunos que terão muito ainda de aprender e de ajudar e dar alegria para a nossa população. Como muito bem eles colocaram, a leitura também pode ajudar muito a pessoa idosa a passar o seu tempo, a distrair, né? Claro, às vezes a pessoa não tem mais 100% a condição de vir fazer uma ginástica, fazer um exercício, mas se interte numa leitura, né? Um etc. Um celular, o idoso tem um pouco de dificuldade do celular, que a maioria são analfabetos, que nem eles colocaram, mas tem o joguinho, tem etc. Dá para ir se arrumando isso, né? Porque um neto hoje em casa, uma criança, hoje está muito por dentro da inovação do país. E esse neto que pode ajudar esse idoso também lá nas redes sociais, né? Isso que é importante. Mas mais ou menos era isso, né? Não vou me alongar muito também, né? Na nossa sessão de hoje, temos aí ainda em período de pandemia aí, né? Não terminou ainda, tá? Mas graças a Deus está meio normalizado, voltando ainda em algum país, em alguma cidade aí com um pouco mais de retorno, mas com certeza nós aqui na Esperança temos 100%, né? Por enquanto teve uma pessoa declarada, né, Deni, que faleceu com essa doença, mas não era só isso, era uma pessoa já de 90 e poucos anos, né? Mas os demais todos estão bem, que passaram por isso, e vamos torcer que ninguém mais venha a falecer por isso. Então, essas colocações de hoje, a gente agradece de coração a cada um que esteve na nossa sessão, principalmente todos os idosos que estão aí, o seu Domingo, aí aos professores que estão aí, a Juliana e a Fernanda, pela sua colocação aí, a Cleusa aí, com seu marido, que é de frente da área de saúde, e convidar todos vocês, né, que na próxima segunda-feira, novamente, a gente retorna a discussão e votação desse projeto. Declaro encerrada a sessão de hoje e convido todos para segunda-feira, nesse mesmo local e horário.